Joia. Boa tarde a todas e a todos presentes. Meu nome é João Mateus, eu sou defensor público do Estado de Minas Gerais e hoje nós temos a honra de apresentar, através da Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-Racial, de Gênero e Diversidade Sexual da Defensoria Pública de Minas Gerais, pela primeira vez, um evento alusivo ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que é celebrado no dia 25 de julho, foi na semana passada. É uma data celebrada desde 1992. Antes da gente começar o nosso evento, até porque eu quero falar muito pouco, porque eu acredito que o protagonismo deve ser das mulheres negras nesse dia, eu queria fazer uma breve audiodescrição para tornar esse evento o mais inclusivo possível. Eu sou um homem negro com tom de pele pardo, estou utilizando uma camisa azul com listras brancas. Atrás de mim tem um armário de tons pastel, clareado, cinza, né? Estou usando óculos, uso barba, tenho o cabelo amarrado afro com um coque alto. E para as pessoas que se comunicam pela língua de sinais, o meu sinal é um J seguido da barra. O evento de hoje ele tem uma participação fundamental, porque ele conseguiu dialogar a sociedade com a Defensoria Pública, então temos tanto palestrantes do público interno quanto do público externo, e é uma honra para a gente receber aqui a Etienne Martins. Etienne Martins é mineira da cidade de Belo Horizonte, ela é militante do movimento de mulheres negras, é jornalista, doutoranda e mestre em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, ela é pesquisadora das relações raciais e de gênero e mestranda em relações étnico-raciais no Cefet do Rio de Janeiro. E ela é a idealizadora das duas primeiras estátuas negras da cidade de Belo Horizonte, que são elas Lélia Gonzalez e Carolina Maria de Jesus, recém-inauguradas. Além da presença dessa palestrante ilustre, nós também temos duas defensoras públicas que vão contribuir como debatedoras. Ana Cláudia da Silva Alexandre Storr, que é defensora pública da Defensoria de Minas Gerais, com atuação na Defensoria Pública de Direitos Humanos, e que também integra a Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-Racial, de Gênero e de Diversidade Sexual, e é mestre em Direito pela Universidade FUMEC. E temos também a participação da doutora Marolinta Dutra, defensora pública do Estado de Minas Gerais, foi a primeira coordenadora da Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-Racial, Gênero e Diversidade Sexual e é a presidenta da Associação das Defensoras Públicas e dos Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais e também coordenadora regional do Sudeste da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Então é com muita honra que a gente trouxe esse time de peso para a gente conversar sobre essa data tão importante, que traz à tona e rememora as lutas, os embates e essa união amé-africana dos povos advindos da diáspora e que buscam, no cotidiano, refazer as suas vidas e as suas histórias, enfrentando inúmeros desafios, mas uma coisa muito importante nos une, que é essa resistência é, policêntrica, que eu vou chamar assim. O que seria essa resistência policêntrica? A América Latina ela é uma só, mas ela é imensamente plural. Então existem diversos centros, tanto urbanos quanto rurais, é uma riqueza, tanto urbana quanto rural, no nosso continente, de lutas que têm muitas diferenças, mas também muitas semelhanças. E é para falar sobre essa luta africana e sobre essa América Latina e esse Caribe que eu vou passar a palavra agora já para a nossa palestrante, Etienne Martins. Etienne, passo a palavra para ti, faça uso dela como bem aprouver. Olá, muito boa tarde a todas, a todos, a todes, né? Para a gente poder bater aqui esse papo, assim. Vou começar fazendo a minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher preta, né, da pele escura. Eu estou de tranças pretas longas, né? Com uma blusa estampada de laranja, preto e branco. Abaixo dessa, uma blusa aberta, abaixo dessa blusa aberta, uma blusa branca. Estou com um colarzinho prateado, com uma chave de Akan, uma
uma chave egípcia, né? E o meu fio de conta, com o azul, que é de Ogum, e o vermelho, que é de Yansan. Estou na minha casa, no fundo, na minha casa em Belo Horizonte, então no fundo tem uma estante de livros, alguns quadros que aparecem aqui na tela, aqui, assim. Então vamos começar essa reflexão. Eu hoje resolvi sustentar esse bate-papo na oralidade. E eu já tenho feito isso há um tempinho, porque a última palestra que eu tive a oportunidade de ouvir o Nego Bispo, um pouquinho antes dele falecer, eu tive a oportunidade de vê-lo junto com a Conceição Evaristo numa mesa de um evento no Rio de Janeiro, ali no MUCAB, né, o Museu de Arte Negra e tal. E ele, de uma certa forma, debochou. De uma certa forma, não, ele debochou mesmo. De nós acadêmicos e acadêmicas, vamos colocar assim, pelo fato da gente fazer slide e ficar lendo para quem já sabe ler. E ele falou assim, eu não sei que sentido faz isso. E foi muito engraçado ele falando isso, porque ele falou assim, mas vocês não conseguem sustentar na oralidade nada? Né? E como assim eu, uma mulher preta, que sou graduada na comunicação, pós-graduada, mestre em comunicação, doutorando em comunicação, não vou conseguir comunicar da forma mais básica. Então, vamos bater papo, vamos fazer essa ciência do comum, como diz o meu mestre Muniz Sodré, da melhor forma que a gente sabe, e pode, e deve fazer, assim. Eu acho que toda mulher preta, né, todas as pessoas pretas já ouviram alguma vez na vida por que o Dia da Consciência Negra. Consequentemente, a gente também escuta por que o Dia da Mulher Negra. E não é uma nem duas vezes, principalmente nesse mundo virtual também que a gente vive nesse mundo real. Acho que no mundo real as pessoas têm um pouco de pudor em fazer algumas perguntas. Mas no mundo virtual a gente vê que as pessoas se libertam e fazem esse tipo de pergunta cotidianamente. Ah, mas por que o Dia da Mulher Negra? Afinal de contas, isso não é uma forma de racismo? Uma forma de separar? Né? E cotidianamente nós temos que responder esse tipo de pergunta. Mas ninguém pergunta por que o dia de tantas pessoas brancas no nosso calendário. Por quê, né? Porque o branco, será que o branco ele é universal? Em uma sociedade em que nós somos a maior parte da população, né? 54, alguma coisa, se autodeclara negros e negras na nossa sociedade. E nós, mulheres, somos a maior porcentagem aí, mais de 1/4 da população brasileira, nós, mulheres negras. E como assim passar batido, né? Passar em branco, já que nós somos pretas, como é que a gente vai passar em branco a nossa luta e a nossa trajetória? E eu acho que é importante pontuar, né, o que é a racialização para a gente poder chegar do porquê é importante a gente refletir sobre esses dias, sobre esse tipo de dia, da mesma forma que a gente faz a reflexão do Dia da Consciência Negra, que pela primeira vez na história é feriado nacional esse ano, e a gente tentar conseguir compreender o porquê também é importante essa articulação de gênero e raça quando se trata das mulheres negras. Afinal de contas, nós estamos na base da pirâmide ainda hoje. É muito pesado a gente ter que falar, repetir sobre as violências que nos assolam. Porque a gente cotidianamente é revitimizada. Essa é a questão. Mas vamos pensar na questão da racialização. Quem é que inventou a raça na nossa sociedade? Não nós.
que criamos o Dia da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha, mas sim o europeu, que um dia se auto-intitulou como branco, ele criou ele como raça branca, e a raça que deve ser seguida por todos e todas. Né? A raça que é universal, é o líder, é aquilo. E ele olhou lá para o continente africano e resolveu olhar para aqueles seres humanos lá e racializar eles como negros e negras. E como inferiores. Quando ele faz essa racialização, ele coloca o negro como inferior para justificar a violência que é escravizar esses corpos. Aí, quem é que cria a raça? O europeu. Porque somos todos seres humanos. Só que o europeu criou isso. Então, biologicamente, creio eu que quase todo mundo sabe, porque às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo algumas perguntas idiotas, falando que... E é importante pontuar que é idiota dizer que é uma questão genética. Não, nós somos todos seres humanos, só que socialmente nós somos tratados de forma diferente. Essa é bem a realidade. Tanto é que pesquisas comprovam, por exemplo, que mesmo nós, mulheres negras, sendo a maior parte da população brasileira, somos a que menos recebemos anestesia na hora do parto. O que justifica isso? Mas se a gente não racializa, fica parecendo que só mulheres não recebem. Mas há uma categoria que não recebe. Então, quando a gente traz a importância de, muitas das vezes, refletir sobre determinados dias, é refletir sobre a violência constante, contínua e cruel do racismo que nos persegue. Mas numa sociedade machista também, uma sociedade misógina também, essas violências que assolam o nosso cotidiano e nos mantêm nessa tal base da pirâmide. E tem uma frase que eu acho que muitas das pessoas que estão aqui e que vão assistir essa aula ou esse vídeo posteriormente já deve ter escutado, que é da Angela Davis, que ela fala assim: quando uma mulher negra se movimenta, todo mundo se movimenta. Por quê? Porque nós somos a base da pirâmide. Se nós somos a base da pirâmide econômica, social, quando a gente se movimenta para o bem, todo mundo vai se dar bem ali também. Então, quando a gente se propõe a trazer uma reflexão para poder pensar o lugar da mulher negra na sociedade, e eu vou centrar no Brasil, mesmo a gente trabalhando a partir da perspectiva da América Latina, a gente consegue perceber o quão violento é essa sociedade para nós, mulheres pretas, mulheres negras, né? na nossa vida. Ou seja, nós somos um país que tem pouco mais de 500 anos, que quase 400 deles é formado por um período escravocrata, pouco mais de 100 e poucos anos aí, 120, alguma coisa, a gente é dito, entre aspas, libertas, em que nós, mulheres negras, nos inserimos no mercado de trabalho muito antes do mercado de trabalho existir, e se pontua: a mulher entrou no mercado de trabalho. Aí a gente vem com aquela pergunta, né, da Sojourner Truth: e eu não sou uma mulher? Porque quando fala que a mulher estava adentrando no mercado de trabalho, ninguém racializa e coloca a mulher branca. Porque nós também somos mulheres, mas esquecem. Toda vez que a gente vê um dado, por exemplo, porque as mulheres ganham 30% abaixo dos homens. Não. As mulheres brancas ganham 30% abaixo dos homens, exercendo a mesma função. Nós, mulheres negras, infelizmente,
né? Teríamos que estar felizes se ganhássemos 30% a menos, porque a gente ganha 70% a menos exercendo a mesma função. Só que a violência ela não se restringe, vamos colocar assim, a violência na hora do parto, a falta de acesso ao emprego ou a esse dinheiro, mas a questão econômica, né? Vamos dizer assim. Mas no aspecto simbólico também. Eu sou de Belo Horizonte, cresci numa cidade chamada Sabará, na região metropolitana, e num bairro chamado General Carneiro. Um bairro, para quem não conhece, um bairro extremamente pobre. Mas muito pobre. Mas só que eu não sabia que era um bairro pobre, porque eu só conhecia lá e a Cabana do Pai Tomás, que é onde a família da minha mãe onde a família da minha mãe ainda hoje mora, assim. Minha avó já faleceu, mas alguns tios, primos ainda moram lá. Uma cidade que a maior parte da população é preta também, e que cotidianamente, assim, você anda pela cidade, o centro histórico, muito bonito, tem lá a igreja do que o pessoal chama a Igreja dos Escravos, mas é a Igreja Nossa Senhora do Rosário. A gente consegue circular pela cidade e saber, porque todo mundo quer contar a história que foram os escravos que construíram essa cidade, né? Só que Belo Horizonte é uma cidade jovem, né? Ela foi construída depois da abolição da escravatura, né? Esse contorno, assim. E vamos pensar nesse corpo preto, feminino, que circula a cidade de Belo Horizonte, que anda pela cidade de Belo Horizonte. Que cidade é essa? Quando a gente observa as estátuas. Aí você vai andando, vendo as estátuas e tal. Estátua é o quê? Uma homenagem. Uma homenagem que dita quem que é importante nessa cidade. Que demonstra para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos adultos. Aí você anda numa cidade que todas as estátuas são brancas. E a maioria absoluta são de homens. Então, como assim uma cidade que a gente acorda, antes da cidade acordar, para poder limpar, para receber todo mundo, por quê? Porque quem ainda limpa essa cidade, que deixa tudo ali bonitinho, o café fresquinho, são as mulheres pretas, que fazem esse serviço tão essencial. Somos nós. E a gente não existe, né? Vou dizer assim, a gente não existia, né, na realidade, até o dia 30 de junho, nesse cenário. Como assim? Só que quando eu abro a boca para poder falar isso perto de algumas pessoas, que são aquelas pessoas que perguntam por que o Dia da Mulher Negra, aí a pessoa também quer perguntar, mas por que ter estátua de pessoas negras? A gente normaliza, a gente naturaliza esse processo cruel de exclusão, de não se ver representado, representada, numa cidade que também é nossa, numa cidade que a gente construiu, numa cidade que a gente limpa, numa cidade que a gente cuida, e que muitas das vezes a gente não pode usufruir dela como ser humano, assim. Aí vem a perspectiva dessa decolonização do olhar. Tem um olhar decolonial. Fica igual criança mesmo, perguntando, mas por que tudo é branco? Por que a maior parte de tudo é masculino? Aí, outro dia, andando no parque, eu vejo uma estátua da Anita Garibaldi. O que a Anita Garibaldi tem a ver com Belo Horizonte? Reconheço a luta, sem problema nenhum. Mas tem uma estátua dessa mulher dentro do Parque Municipal há não sei quantos anos. E a gente não vê as mulheres mineiras. Aí tem aquela estátua da Henriqueta Lisboa, ali na região da Savassi.
da dona Lucinha, que era uma empresária, em frente ao Mercado Central, que foi inaugurada bem recentemente. Assim, eu acho que mais umas outras duas, pelo que eu ouvi dizer, assim, mas eu não conheço profundamente. Mas quando você anda ali na Praça da Liberdade, gente, a quantidade de estátua de homem branco que tem, a gente perde a conta. Numa única praça, uma só, não é um monte de praça, não, uma única. Mas a gente não estranha, por quê? Porque o nosso olhar já está colonizado, a gente já se acostumou. Sim. Pensa, se acostumar com a exclusão. Aí. E mais uma vez, você tem que decolonizar o olhar da pessoa que vira para a gente e fala, mas por quê? Mas para quê? E as pessoas geralmente têm aquele ímpeto de dizer assim, ah, mas tem que ter mérito. Será que o mérito é ser branco? Porque os únicos que têm mérito para poder ter estátua na cidade, para poder estar em determinados espaços, são as pessoas brancas. Então, eu estou chegando à conclusão, e eu estou falando de forma irônica, tá, gente? Porque depois pega que o mérito é ser branco. Depois de ter esse corpo negro, né, que eu tenho, feminino, circulando a minha vida toda ali, no centro da cidade, porque eu morava em Sabará, General Carneiro, quase todo mundo que mora em General Carneiro tem que trabalhar em Belo Horizonte, que é o pessoal da região metropolitana, da mesma forma que o pessoal que mora em Contagem desce para poder trabalhar em Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Vespasiano, o nosso corpo vai circulando. Fiz a minha faculdade ali na Praça da Liberdade, no Centro Universitário UNA, aí para não fazer propaganda, né? Uma bolsa ProUni 100%, que eu fiz a minha universidade, né, com o programa Universidade para Todos, que me possibilitou essa mobilidade para poder conseguir também ter esse estranhamento e não achar tão natural esse tipo de representação. E depois de muitos anos dentro do movimento negro também, porque não é num passo de mágica, depois de estudar muito, depois de ler muita mulher preta, eu tive esse estranhamento e pensei, como que eu vou fazer para poder mudar essa realidade? Quando isso me veio à cabeça, eu era assessora parlamentar de uma deputada. Aí cheguei de mansinho, devagarinho na deputada, né? Então, deputada, eu tive essa ideia da gente fazer as 2 primeiras estátuas negras. Ela não me deu muita ideia, não, sabe, gente? Olhou assim, não gostou muito, falei, não vou insistir, né? Porque já que não me deu moral, vou largar para lá. Continuei fazendo meu trabalho, eu era assessora parlamentar, assessora de comunicação, eu sou da área da comunicação. Não insisti, não. Aí passou o tempo e tal. Eu vou e passo no doutorado na UFRJ. E precisava me mudar para a UFRJ. Me mudar para o Rio de Janeiro para poder fazer esse doutorado lá. Mudar para a UFRJ é um pouco demais, né? Mudar de casa. E eu precisava levar os meus livros e as minhas roupas, pertences pessoal, e eu não tenho carro. Não tinha e não tenho carro. Aí eu olhei para uma amiga e falei com essa amiga assim, então, essa amiga, na verdade, assim, é mais conhecida e companheira de movimento social. E ela é uma mulher de terreiro também, e falou comigo assim, Etienne, você já reparou que a gente só encontra encruzilhada? Eu falei, não. Aí depois, 2 vezes seguidas, eu encontro com essa amiga, 2 vezes seguidas na encruzilhada. A gente vai seguir um caminho muito bom juntas ainda, hein, mulher? Falei, tá bom, né? Mas aí eu comecei a achar estranho esses encontros na encruzilhada. E chegou um momento que eu precisava de alguém para poder me levar. E ela tem um carro grande. Ela tem acho que é Brava o nome do carro dela. E dava para poder levar tudo, minhas tranqueiras, tudo, aquele monte de livro, as minhas roupas, minhas coisas, né? Até minhas cortinas velhas eu pude levar no carro dela lá. Então, assim, nós fizemos de Belo Horizonte até o Rio 5h30 conversando. Eu tive 5h30 para convencer ela para a gente poder fazer as estátuas. Ela era assessora, ela é, né, assessora parlamentar, o nome dela é Joseli Rosa. Assessora parlamentar, mas no caso dela estava no lugar assim, né, mais acima, mais legal que o meu ali. Ela era chefe de gabinete da deputada Bela Gonçalves.
Aí lá, e como é que eu vou fazer para convencer a Bela, tal, tal. Eu convenci ela foi convencer a deputada Bela Gonçalves. Aí, conversando com a deputada Bela Gonçalves, como é que eu vou fazer uma estátua sendo uma mulher branca? Aí eu falei, ué, mas você não fala que é antirracista? Então, vamos sair do discurso e vamos ser antirracista mesmo, né? Vamos fazer acontecer. A Bela destinou uma emenda parlamentar de R$420 mil para poder fazer as estátuas. A verba saiu em dezembro e eu já tinha feito a pesquisa toda de quem seria essas duas homenageadas. Só que, na verdade, eu pensei em uma estátua só, sendo muito sincera. Só que para poder desempatar, porque eu fiz a pesquisa, né? Aí, o primeiro nome que me veio à cabeça, Carolina Maria de Jesus. Para quem não conhece a Carolina, gente, né? A Carolina Maria de Jesus, ela nasceu na cidade de Sacramento, em 1914. Em 1914, poucas as pessoas tinham acesso à escola. Mas a Carolina estudou quase 2 anos. Pensa nessa história, assim. E se eu estiver sendo emocionada, você fala, Etienne, você está sendo muito emocionada. Não é bem assim. Mas uma mulher que estuda apenas 2 anos e depois teve que trabalhar para ajudar a mãe, ficou mais velha, como a maior parte das mulheres pretas trabalhava como empregada doméstica e por aí vai, tal. Migrou para São Paulo, para uma favela que chamava Favela do Canindé, que nem existe mais. E lá ela era catadora de papel. E ela tinha 3 filhos e era mãe solo. E ela catava os papéis ali para poder cuidar dos filhos. Morava numa casa tipo de madeira, uma casa improvisada. O sonho dela era ter uma casa de alvenaria. E ela escreveu sobre o seu dia a dia, o seu cotidiano ali. Quando ela catava papel, vendia uma parte, a outra parte ela escrevia sobre o cotidiano dela. Um dia, ela está lá na favela e ela encontra com um jornalista chamado Adálio Dantas. Dizem, né, que o Adálio Dantas descobriu Carolina. A Conceição Evaristo me contou uma história que faz mais sentido, né, porque a gente sabe a ginga das mulheres pretas. Ela descobriu o Adálio Dantas, fez o Adálio Dantas publicar o livro dela. Gente, em 6 meses, uma pessoa que é tida hoje como semi-analfabeta, em 6 meses, ela vendeu 90 mil exemplares do livro Quarto de Despejo Diário de uma Favelada. Uma pessoa que não tinha nem 2ª série de grupo, em 6 meses. Pensa aí, quantas pessoas vocês conhecem que lançam um livro que não consegue vender 1000? Eu estou falando só de 6 meses. Ela era contemporânea de Jorge Amado. Jorge Amado, aí, para quem falou assim, quem é mesmo? Aquele que a Globo adora fazer novela das obras dele ali. Ela era contemporânea dele e ela vendeu mais que ele. Foi traduzida para 14 idiomas naquele período e vendida em mais de 40 países. E vocês vão perguntar para os vizinhos de vocês quem foi Carolina Maria de Jesus? Você não sei. Nunca vi. Não é isso? Ou eu estou equivocada? Aí fiquei com aquilo na minha cabeça, Carolina. Aí vem uma outra, né? Que é minha. Eu cresci em Sabará, mas eu sou belo-horizontina, gente. Eu sou belo-horizontina, né? Igual minha mãe, né? Que minha avó nasceu em Januário. Igual minha mãe, mas também igual Lélia Gonzalez, igual Conceição Evaristo. Eu tiro onda em tudo quanto é lugar que eu vou, que eu sou da terra de Conceição Evaristo também. Aí eu vou olhar a Lélia. Lélia nasceu em 1935, em Belo Horizonte. E as pessoas começaram a se perguntar quem era Lélia. Se eu não me engano, foi ali em 2018.
um evento que a Angela Davis veio ao Brasil, e ficou todo mundo alvoroçado, né, querendo ouvir a Angela Davis, pegar na Angela Davis, apertar a Angela Davis, e a Angela Davis fala assim: gente, eu aprendi muito mais com Lélia Gonzalez do que vocês podem aprender comigo. Nessa época eu tinha uma livraria em Belo Horizonte, chamava Livraria Banco, especializada em temática racial. E os livros de Lélia que eu tinha na minha livraria eram um livro de um coletivo pan-africanista de São Paulo. Nenhuma editora grande tinha livro da Lélia Gonzalez. Sabe por quê? Porque as editoras, nem Belo Horizonte, nem lugar nenhum, né? Porque os livros, só livraria pequena, igual a minha era, que é uma livraria especializada na temática racial, que tinha. Porque as editoras se negavam a publicar as nossas intelectuais apagando Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, que foi conhecida na época dela, no mundo inteiro, porque ela era sempre convidada pela ONU por causa da sua importância, para poder falar que era uma feminista. E eu estou dizendo assim, ela defendia, não era só o direito das mulheres negras, não, era o todo. Mas ela, como antropóloga, doutora, que ela chegou a ser doutora, coordenou Centro de Sociologia de grandes universidades e tal, ela criou um termo que é bem interessante, que hoje a gente conhece mais como interseccionalidade, mas é bem parecido. Chama-se a tríplice discriminação da mulher negra. E ela sempre fez assim, ela sempre produziu conhecimento relacionado às mulheres, os negros e a população pobre de uma forma geral, e de uma forma muito bonita, que aqui eu não vou conseguir elaborar para vocês tudo que Lélia traz, mas se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre o que é pretuguês, por exemplo, é uma reflexão muito bonita que Lélia faz. E ai, meu Deus. Améfrica. Améfrica, obrigada. Obrigada, João. A mefricanidade, que ela também, e é uma coisa muito legal assim para a gente poder pesquisar e conseguir compreender o que é ser negro no Brasil. Aí empatou para mim assim a perspectiva de Lélia com a perspectiva de Carolina. Como que eu vou fazer? Aí Joseli falou assim: não vamos desempatar não, vamos fazer as duas. E nessa construção aí, dia 30 de junho, a gente inaugurou as duas primeiras estátuas de pessoas negras. No caso delas, mulheres, mas as duas primeiras estátuas de pessoas negras na cidade de Belo Horizonte. E eu fiz questão de escolher o Parque Municipal, bem em frente ali ao Teatro Francisco Nunes. Primeiro, porque, na minha opinião, o Parque Municipal é o espaço mais bonito no centro de Belo Horizonte. Não adianta falar comigo que tem outro espaço mais bonito que o Parque Municipal. E eu conheço o centro todinho, assim. E outra coisa, eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública. Eu fui gerente lá, né, de uma outra alçada. E eu sei que quem faz a segurança ali dentro é a Guarda Municipal, né? Você não vê o Teatro Francisco Nunes, por exemplo, pichado. Você não vê degradado, não vê nada nesse sentido. Então, vai ficar muito feio para a guarda se as estátuas forem danificadas. Porque essas mesmas pessoas que perguntam por que o dia da consciência negra, por que o dia da mulher negra, são as mesmas pessoas que incutida tem esse ódio pelo nosso povo, assim. Se vocês jogarem no Google as estátuas negras Brasil afora, vira e mexe, você vê as estátuas. Aquela estátua tem uma estátua de zumbi grande no Rio de Janeiro, numa avenida grande do Rio de Janeiro. O pessoal subiu, a estátua é gigantesca, gente, para poder subir é difícil para dedéu, assim. O pessoal subiu lá e jogou tinta branca na cabeça de zumbi. Para vocês terem uma ideia. Então, era necessário pensar no lugar digno de receber essas duas maravilhosas, Lélia e Carolina,
porque também não podia ficar em qualquer lugar. Mas, para além de ser digna de receber Lélia e Carolina, um lugar seguro. Porque nós, mulheres negras, merecemos essa segurança. Assim. E essa reflexão eu quero e gosto de fazer muito também de pensar os espaços que a gente merece estar, os espaços que a gente merece ocupar, e por que a gente está, porque nós ainda estamos forjadas nesses espaços de subalternidade, é uma construção cotidiana política, e a gente pode quebrar, né? A gente pode quebrar essa construção. Eu, de vez em quando, né, a minha casa aqui em Belo Horizonte fica aqui no centro de Belo Horizonte. Aí, dia de domingo, eu gosto de dar uma passadinha na feira da Afonso Pena. Agora, depois de passar na feira, agora eu quero passar no parque, para poder ver as pessoas tirando foto com as estátuas, olhando as estátuas, parando, observando, lendo, quem não sabe quem é. E as crianças, nossa, mamãe! Ela era uma escritora, e essa possibilidade de ser algo diferente, fora desse lugar forjado para a gente, como se o nosso trabalho pudesse ser único, exclusivamente braçal. E a gente consegue colocar ali duas intelectuais, né? Eu sei que tem muito mais pessoas que a gente pode vir a homenagear, porque se Carolina, com apenas 1 ano e pouco de estudo, conseguiu fazer essa reviravolta na literatura brasileira, uma das maiores escritoras do mundo, imagina se ela tivesse tido a oportunidade que eu tive, né? Porque foi graças aos passos delas, né? Como dizem, uma coisa que eu aprendi no movimento de mulheres negras, nossos passos vêm de longe. Agora imagina se ela pudesse ter acessado uma universidade e pudesse estar no doutorado da forma como eu estou hoje. Então é o mínimo que a gente pode fazer por nós, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com a Bell Hooks, que é amar a nossa negritude. E amar a nossa negritude é visto como com desconfiança pela branquitude, porque a branquitude ensinou a gente a amar somente ela, a ponto da gente andar numa cidade inteira e não questionar o porquê só tem estátuas de pessoas brancas. Então, quando a gente ama a nossa negritude, as pessoas nos olham com desconfiança. E até outras pessoas negras também, porque a gente aprendeu a amar somente a branquitude. E amar a nossa negritude, gente, eu vou enfatizar, não é nessa perspectiva capitalista, não. Não é, eu me amo, eu amo o meu cabelo, né? A gente tem que se amar mesmo, normal, tal. Mas amar a negritude é a gente entender nessa perspectiva de aquilombamento, é amar os nossos, é trazer para os nossos enquanto coletividade. Não sei se eu consegui sustentar na oralidade como eu me propus. Mas, para começar essa conversa e tal, e eu acho que é começar uma conversa, porque não tem como terminar essa conversa aqui, eu deixo aqui essa introdução de reflexão para vocês. Muito obrigado, Etienne. Muito obrigado à ancestralidade e aos mais jovens também. Sem dúvida alguma, foi uma senhora introdução para essa conversa. Muito nos honra a sua participação. E é preciso lembrar também que há mulheres negras na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. E há mulheres negras na Defensoria pra caramba, sobretudo do outro lado da mesa. Então, a Defensoria Pública ela é acionada por corpos negros a todo tempo. Então, são corpos negros que pedem alimentos, são corpos negros que pedem medicamentos, são corpos negros que pedem atendimento na área criminal, são corpos negros que estão no cárcere, mas também há, em menor quantidade, é perceptível, mas de inegável importância, mulheres negras do outro lado da mesa. E por isso as outras duas convidadas são as debatedoras e defensoras públicas negras, Ana Cláudia Alexandre e Marolinta Dutra. E eu queria abrir aqui o debate, agora a gente vai fazer uma bem mais leve, bem mais solto. A proposta do evento é justamente essa, a gente fazer uma roda mesmo de conversa, não dá para fazer uma roda presencial, cada um em um canto, mas remotamente a gente consegue fazer essa roda.
E vou passar aqui a palavra para a Ana Alexandre para a gente iniciar aqui mais um pedaço dessa conversa, que já começou boa demais. Gente, boa, já está quase boa noite, mas ainda é boa tarde, Etienne. Né, quero agradecer muito, não só você ter aceitado o convite, mas nos ter dado aí essa, né, eu fiquei realmente muito curiosa quando eu vi a reportagem, acho que do jornal O Tempo, e exatamente a reportagem ela foi feita de uma forma para interagir, né? Como que as pessoas estavam interagindo com a estátua no Parque Municipal. E dali, assim, né, veio aquele não só a vontade de ir lá interagir com as estátuas dessas mulheres, dessas potentes, né, mulheres negras e mineiras que são Carolina Maria de Jesus e Lélia Gonzalez, mas foi perceptível para mim a ideia, né, da interação e de algo vivo, né, que é essas informações. Então, a sua percepção dessa cidade que não funcionava, né, a partir dessas representações, né, do corpo negro nas estátuas e nas homenagens, né, que faz, foi um acréscimo aí a minha, né, real admiração à ideia que você teve e hoje, né, a nossa cidade está aí receptiva com essas estátuas no Parque Municipal, que eu também concordo com você, é o lugar mais bonito do centro de Belo Horizonte, né? Agradável, inclusive, e uma referência para todas nós. Eu não fiz minha autodescrição, me desculpe, mas eu vou fazer. Comigo é tudo assim, meio misturado, não tem na oralidade também da Etienne. Então, eu sou uma mulher negra, de cor da pele parda, sem entrar muito no mérito, né, de todas essas questões aí que a gente né, sabe que existe sobre essa questão aí da cor da pele, mas aí já adentrando naquilo que você já falou, né, a raça é algo criado, é criado pelo homem branco, e a importância de se falar de raça é exatamente se falar da violência que se faz a partir desse parâmetro criado pelo homem branco e que nos coloca aí nessa necessidade de afirmar a nossa identidade a partir também da raça, né? E até para que as nossas lutas possam ser também contextualizadas, né? E falar de mulheres pretas em Belo Horizonte é falar de lutas, e a gente precisa, né, também aí, nesse contexto, valorizar muito as estátuas de Carolina Maria de Jesus e Lélia Gonzalez, representantes da luta da mulher negra, não só em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, como você pontuou. Então, eu estou aqui com o cabelo puxado para trás, eu deixei os cachos um pouco soltos, tenho um óculos que tem um aro preto em cima, e estou usando um brinco branco, uma blusa preta e um colar aqui étnico que eu ganhei e é da África mesmo. Eu adoro ele e coloquei aqui hoje para, né, ficar bem potente também. Atrás de mim tem a minha estante, eu estou em casa com os livros que eu venho aí trazendo, né, ao longo da minha vida e são também, fazem parte de mim, da minha história. Então, eu queria colocar, achei muito interessante, muito forte, Etienne, gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. A sua colocação, quando você fala, eu já fui da segurança pública, né? E essa preocupação com a eventual violência contra as estátuas, né? A perpetuação da violência contra o corpo da mulher negra, né? Mesmo que em forma, né, de uma estátua, de uma homenagem na cidade. Isso se conectou muito rápido aqui
na minha memória, né, com algo que eu tenho aqui também sido objeto dos meus estudos, porque a gente normaliza muitas coisas, sabe, Etienne? E como defensora, né, ao longo da minha trajetória, a gente sempre associa muito até o trabalho da defensoria com o trabalho de acesso, né, acesso à justiça, acesso a direitos, direitos de cidadania. Essa palavra me preocupa muito, eu tenho muito ouvido, né, esse lugar da cidade, e esse espaço, esse acesso à cidadania a partir desse cidadão, né? De quem é esse cidadão? Então, quando você coloca muito essa questão do cidadão a partir, né, de um olhar também de um sujeito padrão, um sujeito que na nossa sociedade, né, um país que foi colonizado, que né, por 300 anos aí escravizou pessoas que vieram para cá para essa função, corpos negros. Se a gente vai falar de um padrão formal de cidadão, de sujeito, né, e é dessa cidadania que eu estou falando, eu estou me afastando muito daquilo que é realmente aquele cidadão que circula pela cidade, aquela pessoa que circula pela cidade, né? Então, eu queria muito que eu estou, né, trazendo assim, romper com a lógica de uma cidade que homenageia só pessoas brancas, né, que tem ali as suas referências com pessoas brancas, né, e que não são a maioria que estão circulando na cidade, que estão fazendo a cidade acontecer, que estão principalmente limpando a cidade, né, deixando ela ali arrumadinha para as outras pessoas transitarem. Então, assim, essa lógica, né, ela, em algum momento, eu vejo que você também, com a ideia de né, homenagear essas importantes mulheres negras que colocaram isso muito, de forma muito potente nas suas obras, né, tanto Carolina Maria de Jesus, quanto Lélia Gonzalez, né, na sua perspectiva, elas trouxeram essa ideia de pessoas que não só né, do corpo negro subalternizado, mas também aquele que não se identifica com esse lugar, né, da cidade que privilegiado, vamos dizer assim, né, para algumas pessoas em detrimento de outras. E era essa. Aí você fica à vontade aí para tecer seus comentários. Muito Minha querida. obrigado, Ana, por essa contribuição. Vou só interferir 2 segundinhos, só para contribuir também interagir com o pessoal que está interagindo com a gente no chat também, dar um feedback. Várias pessoas aplaudindo, corações. A Elizabeth deu boa tarde, parabenizou pelo tema e relembrou que tenhamos olhos atentos para as mulheres negras que são mães atípicas solo. Então, a mãe atípica também, quando mais uma interseccionalidade que se cruza, né, vou usar a encruzilhada mencionada pela Etienne. Outros colegas dando boa tarde. A Mariana Lima nos relembra que decolonizar é preciso. E a Júnia Romã falou que é maravilhosa a fala de Etienne. Muito obrigada pela aula. Vou retornar a palavra para a Etienne, mas antes fazer também uma outra provocação, Etienne, na mesma linha do que vocês falaram, uma provocação artística, que eu também gosto um pouquinho da gente brincar com a arte, sobretudo com a arte negra, né? E aí a merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi, só depois é que o sol nasce. É o astro-rei, ok, mas vem depois. A ordem natural das coisas, emicida. Etienne, com a palavra. Eita. Gente, eu vou responder, mas eu vou pedir o Gustavo para poder fazer só um favor para mim. Eu pedi ele para colocar a foto das estátuas, que eu esqueci, né? Porque assim, aí a pessoa dá uma olhadinha, vocês dão uma olhadinha aí, para conhecer, né, as estátuas. Aí sou eu do lado das estátuas no dia da inauguração. À direita do vídeo é a Lélia, e a que eu estou encostada aí é a Carolina Maria de Jesus. Elas são assim do nosso tamanho. E mostra a importância também da gente não caminhar só, né? É isso. Obrigada, Gustavo. Gente, então vamos lá.
responder essa pergunta que é cruel, né, no nosso dia a dia, mas é muito real. Assim, na medida que você ia falando, Ana, eu fiquei, aí me vinha à cabeça aí, né, aquele conceito de necropolítica do Mbembe aí, assim. E pensando nesse elemento suspeito, me veio à cabeça isso, me veio à cabeça, vou jogar assim e eu costuro. Me veio à cabeça a imagem da Cláudia lá no Rio de Janeiro, que foi presa e arrastada por vários quilômetros por uma viatura de polícia, ou seja, eles deixaram ela cair, ela ficou presa no carro e saíram arrastando ela. Vocês podem jogar aí no Google, infelizmente, né? Mulher arrastada, coloca Cláudia. Vocês vão ver o vídeo do que eu estou falando aí. E a gente tem um dado no Brasil há já alguns anos, né, que a gente do movimento negro, de uma certa forma, já fala de uma forma automática, que a cada 24 minutos um jovem negro é morto no nosso país. Então a gente está aqui conversando, pelo cronômetro tem 1h04. Se de 24 minutos o jovem negro é cruelmente assassinado no nosso país, quantos jovens negros foram assassinados no período que nós estamos conversando aqui? E essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. E talvez eu tenha feito com mais afinco, porque eu fui gerente de prevenção ao crime e à letalidade juvenil na Prefeitura de Belo Horizonte de 2017 a 2019. E eu era a única gerente negra de toda a Secretaria de Segurança ali. E ser único nos espaços é novamente ser violentado. Porque muitas das vezes, porque eu sou o único, eu sou o primeiro. É uma violência constante, se a gente realmente analisar. Porque muitas vezes a gente cai nessa esparrela do mérito. Porque eu sou muito boa, porque eu sou muito incrível e tal, que é o que o racismo também nos coloca ali. Mas essa reflexão desse espaço violento para a gente é uma construção. O Mbembe, ele fala, né, na Crítica da Razão Negra, ali no início do livro da Crítica da Razão Negra, que ele fala assim, que a raça é um dispositivo de segurança. A racialização é um dispositivo de segurança. Aí a gente vê o olhar da polícia para quem é o elemento suspeito, quem é construído como elemento suspeito, quem que é a pessoa que é tratada como agressiva, da mesma forma que o branco é tido como universal, como bacana, como interessante, né? Como a pessoa que tem que decidir por nós. Olha só, nós somos a maior parte de uma população negra no estado de Minas Gerais. Em 2018 foi a primeira vez na história de todo o estado que uma parlamentar negra foi eleita. Na verdade, foram eleitas 3 de uma vez. Pela primeira vez na história de todo o estado, uma parlamentar negra eleita. Nenhum parlamentar negro, homem, foi eleito. Vou colocar assim também. Aí a gente consegue perceber isso, ou seja, como é que aquele menino, que uma hora eu vou colocar, sei lá, no Alto Veracruz, no Taquari, ou na cabana do Pai Tomás, ele pode se sentir confortável colocando a bermuda que ele gosta, o chinelo que ele gosta, de circular numa cidade que é dele, sendo que mesmo, e eu estou falando, eu trabalhei dentro da secretaria, o olho vivo, esses olhos vivos da Praça 7, por exemplo, gente, pode achar que eu estou brincando, mas eu não estou. Se vocês tiverem oportunidade, vá lá que vocês vão ver, que é no COP. Eles têm um zoom que consegue ver o que você está vendo no seu celular, de tão potente que é o zoom. Então, a polícia que fica ali na Praça 7, quando vai abordar um adolescente, um jovem, quem que eles vão abordar, eles sabem quem tem droga, quem não tem. Quem só está sentado ali pegando um solzinho, ou esperando a namorada chegar. E por que que tem essa abordagem truculenta e vexatória? É para poder colocar a gente no nosso lugar. Porque o nosso lugar não é circulando e usufruindo da cidade, não. E eles fazem a leitura dos nossos corpos, né?
E quando olha esse corpo negro, mas eu estou de terno, eu estou bem arrumado. Você é preto. E é aquela coisa, no momento que você esquece, um segundo que você é preto, o sistema faz questão de te lembrar da forma mais violenta e cruel possível. E fingir que isso não existe não vai mudar a realidade disso existir. E hoje, esse sistema ele consegue ser mais violento ainda, porque ele agora é algoritmo, né? O racismo algoritmo, que a gente fica assim, né? A gente que é da comunicação, fica assim, porque o Instagram, o Facebook, não sei o quê, só entrega coisas de pessoas brancas. Só que essa inteligência artificial aí está fazendo com que as pessoas identifiquem através do rosto, né, de foto, somente pessoas pretas que são presas equivocadamente. E fica um tempão preso. Novamente, esse elemento suspeito, essa corporeidade que é tida nesse lugar, né? A gente vive num país que o sistema de justiça ele é branco, burguês. Eu não falei o porquê que eu fui parar como gerente, né? Lá da Secretaria de Segurança. Um pouco antes, quando eu me formei, não estava conseguindo emprego na minha área, e eu fui trabalhar como professora de língua portuguesa no Complexo Penitenciário Nelson Hungria. E eu dava aula, né, para os presidiários lá, que eram os meus alunos. E lá eu fiz um projeto que chamava Um Dia a Casa Cai, que eu pedia para os meus alunos escrever uma carta falando por que os adolescentes não deveriam se envolver com a vida do crime, que aquilo era uma ilusão. Que eles estavam lá onde a casa caiu, preso, né? Porque... E foi a partir daí, né, desse, vamos dizer assim, desse envolvimento profissional que eu tive dentro da Nelson Hungria, que eu fui para lá. Só que quando a gente entra, né, nesse projeto, quando eu fiz, eu perguntei para os meus alunos, que eles também, um presídio, quase todo mundo lá é preto, visualmente, assim, você vendo, quase todo mundo, eu tinha 8 turmas e 2 alunos brancos. Cada turma tinha 15 alunos. E eu perguntei para os meus alunos quem lá foi julgado por um juiz negão. E geralmente essa pergunta eu faço assim: quem aqui já entrou num consultório médico, abriu a porta e se deparou com um médico negão, uma médica negona lá? No caso, os meus alunos, nenhum deles foram julgados por um juiz negro. Então, um sistema de justiça branco, elitista, não tem a nossa cara, não tem o nosso cheiro, não tem a nossa vivência, não tem a nossa compreensão. É um sistema extremamente preconceituoso e que, na maior parte das vezes, é só para consolidar de ir e vir, né, o direito dos brancos, assim como a polícia. Mas na polícia também tem policial preto. Porque vai ter gente pensando isso e fazendo essa pergunta, né? Porém, é um sistema. E um sistema que nós, negros e negras, também somos condicionados. E muitas das vezes também a gente é convencido. Quantas vezes a gente é convencido que o branco é mais bonito que o preto? Né? Quantas vezes a gente duvida da nossa própria beleza e quando a gente olha para o outro também, porque eu fui criada para achar homem branco bonito e homem preto feio. Porque o homem preto é vagabundo, entre aspas. Que é essa construção que eles querem colocar, que não vai me dar futuro, para poder ser uma verdadeira redenção de Cã. Quem não conhece, joga no Google aí, redenção de Cã, e olha a imagem aí, para vocês poderem ver, que eu acho que é importante pontuar. Por quê? Porque o príncipe encantado, ele é branco, vem num cavalo branco atrás, né? Para poder me salvar. A gente é construída com uma bonequinha branca, a gente dando carinho para aquela bonequinha branca, ou é para eu poder ser uma babá melhor, para eu poder almejar ter um filho branco. Mas para poder ter um filho branco, eu tenho que amar e arrumar um homem branco. E a gente é completamente construído nesse lugar. E dentro desse sistema, quando você fala, Ana,
a gente tem que encarar a realidade, assim como vocês encaram cotidianamente, e entender que eles não querem a gente nesses espaços. Quando a gente busca ampliar para ter acesso à universidade, a gente consegue ver que tentam nos convencer a todo custo. Porque na universidade eles estão lá fazendo universidade. Mas não é isso, não. Aí eu lembro de um termo, de um primeiro artigo. Eu sou colunista do jornal Estado de Minas há 1 ano e pouco, quase 2 anos. E o primeiro artigo que eu escrevi, bem parece, poderia, eu que não tenho filho, né? Mas poderia ser um filho meu, porque parece comigo também. Será que é só coincidência, né? Por que a maior parte do nosso povo, né, vamos colocar assim, não teve os mesmos acessos do que nós que estamos conversando aqui agora, que tem, né? Que tem essa possibilidade. Porque quando as pessoas querem, vamos colocar assim, traz a partir do mérito, traz determinadas coisas e querem convencer a gente das coisas, querem convencer que os nossos não são capacitados e a culpa... A gente vive um racismo que, além da gente ser violentado por ele, a culpa dele também é nossa. A culpa não é do racista, a culpa é de quem fala que o racismo existe. Né? E muitas das vezes querem convencer a gente que está nesse lugar, debatendo, conversando, refletindo. Mas é porque você se esforçou. Só que a minha avó se esforçou, a minha mãe se esforçou. Igual a moça que falou aí da questão das mães solos atípicas também, elas também se esforçam. E se esforçam até muito mais do que muita gente aí. Porém, o sistema ele é todo feito para a gente poder se sentir inadequado, para nosso corpo não circular na cidade, para a gente não se sentir adequado dentro das universidades, para a gente não se sentir adequado num cargo digno. Porque, assim, uma das coisas que é bem interessante, e eu falo, tem gente que fica um pouco chateado quando eu falo isso, mas eu vou dizer assim, eu vou ter que aprender de uma forma diferente para poder falar diferente. Todo mundo fala assim, todo emprego é digno. Sim, todo emprego é digno. Todo trabalho é digno. É digno. Mas tem emprego que paga subsalário. E nem todo salário é digno. Se um emprego está atrelado a um subsalário, é um subemprego. Então não é digno, não. E é para esse lugar que as pessoas tentam colocar a gente, à margem, e nos convencendo que a gente está no lugar errado, que não é que o nosso corpo não deve circular por esses espaços. E eu entendo de uma forma coletiva, desde da juventude, que é o que eu trabalhei, desde a mulher preta que eu sou, que eu tenho direito. Às vezes eu não quero circular por determinados espaços, porque aí com o tempo, quando a gente vai decolonizando o nosso olhar, a gente vai vendo que tem determinados espaços que é melhor nem estar. Mas é o meu direito, caso eu queira entrar e circular lá. Muito obrigada, Etienne, mais uma vez pelas contribuições. E falando em mulheres ocupando posição de destaque, mulheres negras ocupando posição de destaque, a presidenta da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais é uma mulher negra, e é a ela quem eu franqueio a palavra nesse momento. Marolinda Dutra, é contigo. João, muito obrigada. Eu primeiro vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher preta, da pele clara, tenho os cabelos curtos, cacheados, uso óculos. Estou aqui sentada na sala da Associação dos Defensores, com uma estante ao fundo, uma estante escura. Estou usando uma blusa bege e um lenço colorido com cores de amarelo, bege e preto no pescoço. E eu queria te agradecer demais, João, por ter feito esse convite. É uma honra para mim estar aqui com a minha amiga Ana Alexandre, uma honra estar dividindo aqui esse painel com a Etienne, com essa sua fala potente, Etienne, e que nos dá assim, um orgulho muito grande, né, de ter uma pessoa como você na academia e nos espaços que permitiram a gente ter hoje 2 estátuas de mulheres pretas no Parque Municipal, né, dividindo aí, como a Ana falou, esse espaço de cidade, né, para que todos vejam, né, que existem 2 mulheres pretas
escritoras, né? E que despontam aí. E como essas mulheres foram silenciadas, né? E escondidas durante muito tempo, a nossa história também, né? A nossa história do Brasil é uma história que escondeu as mulheres pretas, né? Hoje também é dia de Teresa de Benguela, a rainha Teresa, que comandou o Quilombo do Piolho, que foi um dos maiores quilombos. Vocês estão me ouvindo, gente? E ela comandou o Quilombo dos Piolhos, que tinha mais de 100 pessoas e tinha uma estrutura administrativa, uma estrutura de segurança, né, de defesa, e que hoje também precisa ser lembrada, né? E a nossa história, eu fiquei, né, pensando, uma vez eu fiz uma pesquisa, e a nossa história escondeu Maria Filipa, né, que foi uma baiana, que lutou contra soldados portugueses, né, teve sucesso lá na Revolução lá da Bahia, e com conhecimentos ancestrais também, né, usando canção e aquela coisa, ninguém ouve falar, ninguém estudou sobre isso, sobre Maria Filipa, né? A gente teve também Esperança Garcia, que foi recentemente reconhecida como a primeira mulher advogada, né? Uma mulher preta também. E a gente não ouve falar das mulheres que fizeram parte dessa história por causa desse apagamento, né? Então, é muito importante quando a gente tem essa representatividade, né? Para que as crianças possam compreender também e crescerem aprendendo sobre essas mulheres pretas que também fizeram história. Mas eu queria falar um pouco aqui, porque eu gosto sempre de ressaltar nessas falas, e nesse dia especial, que é Dia da Mulher Negra, a violência contra a mulher negra, né? Então, eu gosto de ressaltar sempre. Eu estava vendo uma postagem do Ministério da Justiça, porque hoje é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que 80% das pessoas resgatadas são negras, e que 58% são mulheres pretas, né? Que são vítimas aí do tráfico de pessoas. E as mulheres pretas, como bem destacou, a Etienne falou uma coisa também muito importante, que é a questão da violência obstétrica. E numa pesquisa que eu fiz uma vez para fazer uma palestra, a dificuldade que se tem para colocar isso numa estatística, né? Que todos sabemos que as mulheres pretas são as maiores vítimas de violência obstétrica, né? Que é aquela mulher que a mulher preta, ela não sente dor, né? Ela é mais forte, então ela não precisa de analgesia. E os dados que são coletados sobre a violência obstétrica são dados do SUS, porque não existe pesquisa sobre isso, né? E essa dificuldade que a gente tem realmente de colocar as mulheres pretas esse recorte racial nos vários tipos de violência, né? As mulheres pretas são as maiores vítimas nos homicídios, nos feminicídios, nos estupros, na violência doméstica, são a maioria nos presídios também, nos presídios femininos, também estão cheios de mulheres pretas. Na porta dos presídios também está cheio de mulheres pretas, porque as mães, as esposas, as filhas daquelas pessoas que estão presas também são pretas, né? E então, por que é importante a gente fazer esse recorte racial e ter um dia para a mulher preta? Por que isso é importante? Porque esse recorte ele é necessário
para que políticas públicas sejam implementadas, voltadas à mulher, especificamente à mulher preta, né? Então, e falando em políticas públicas, a importância que se tem de mulheres pretas ocuparem espaços de poder em todas as áreas, né? Na política, na academia, né? Nas instituições, né? Então, eu falo que o meu sonho é ver palestras de mulheres pretas, não só no Dia da Consciência Negra, não só no dia 25 de julho, não só no Julho das Pretas, mas em uma mesa, por exemplo, do Congresso do IBCCRIM, falando sobre processo penal, entendeu? Sejam nomeadas para os tribunais superiores, porque a gente já viu, já provou em campanhas que há mulheres pretas com competência para ocupar STJ, STF, os ministérios, né, os tribunais de justiça dos estados. Então, isso é muito importante a gente destacar também, que existem mulheres pretas e que elas precisam ocupar cada vez mais esses espaços. E é com essa representatividade, viu, Etienne, que a gente vai conseguir, inclusive, colocar uma consciência, uma autoestima nas meninas pretas que estão aí vindo com toda a força para que elas possam cada vez mais ocupar estes espaços. Mais uma vez, assim, obrigada, João, por ter me convidado. Eu sei que a gente está com tempo muito curto, mas essa é a minha fala, assim, de agradecimento também, Etienne, por você ter aceito esse convite, né, e ter vindo conversar com a gente aqui nesse espaço que é tão importante da Câmara de Estudos, que eu orgulhosamente coordenei, né, e é um espaço muito importante dentro da Defensoria Pública, de debate sobre igualdade racial, de gênero e de diversidade sexual. Obrigada, João. Obrigada, Ana. Eu que agradeço, Mara. Falando em agradecimento, queria aproveitar a oportunidade para agradecer também à Escola Superior da Defensoria Pública e à Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública, que permitiram que esse evento se realizasse. A fala da Marolinta dialoga muito também com Vilma Reis, né, que escreveu Atucaiados pelo Estado, e ela fala bastante que é necessário mudar a fotografia do poder. Isso também dialoga com algumas falas que eu vi aqui no chat, que foram enviadas pelos nossos ouvintes, né? Primeiro, a Júnia Román fez uma lembrança de outra homenagem a mulheres em espaços públicos de Belo Horizonte, que é uma homenagem a Anita Gomes dos Santos, no Parque Municipal. A Anita viveu em situação de rua em BH e foi uma das mais importantes lideranças do país. É uma escultura construída de sucatas e é muito bonita. E o Peterson Sandrei falou: lutar e lutar, até vermos estátuas de mulheres negras na sede do Judiciário. Então, eu retorno a palavra para a Etienne, para a gente fazer as nossas considerações finais e agradecer mais uma vez a todas as palestrantes, debatedoras e ao apoio institucional que a Defensoria Pública forneceu. É difícil a gente encerrar algumas coisas, né? Mas eu queria lembrar, Marolina, que tem uma estátua que eu tive a oportunidade de ver no início desse ano, da Maria Filipa, ali na parte baixa de Salvador, ali abaixo do Pelourinho, ali pertinho do Mercado Modelo. A coisa mais linda. Aproveitando Maria Filipa, eu vou defender meu estado de origem também, tá? A história da Bahia é obrigatória, a gente tem aula sobre Maria Filipa, sim. Pois então, a Lei 10.639 vem tentando reparar um pouco, né, essa obrigatoriedade de ensinar a história do negro, da negra no nosso país, e a história da África, e mudou o nome da lei também, 11.000 alguma coisa, que inclui também a história do povo indígena. Mas eu fico me perguntando muitas das vezes, né, como é que a gente ensina aquilo que a gente não sabe? Que é essa questão que a Marolina estava falando desse apagamento. A Sueli Carneiro chama esse apagamento de epistemicídio, né? Que apaga
todo o nosso conhecimento, toda a nossa trajetória, e a gente acaba se apegando a outras histórias como se nossas fossem. Né? Então foram vários os nomes aí, eu lembrei da Maria Filipa por causa porque eu tive essa oportunidade de ver, fiquei lá babando na estátua em janeiro, que eu vi ali. E, infelizmente, ainda hoje, a gente é tratado, toda vez que a gente vai falar sobre as questões da mulher, do negro, do pobre, o que seja, eles falam que é luta identitária. Né? Eles começam a falar que é identitarismo. Uma forma de desclassificar com uma palavra um pouquinho mais bonita, assim, porque a gente vai ficando mais elaborado, eles vão elaborando nos termos, assim. Tudo que é masculino, branco e rico não é identitário. Se colocou coisa de mulher, é identitário. Se colocou coisa do negro, é identitário. Se colocou qualquer outra coisa. Se não for masculino, branco e rico, é identitário. E eu acho importante deixar essa questão do quanto a gente se deixa levar por esse mito da democracia racial, acreditando fielmente que as coisas não são tão ruins assim. Se a gente não acha as coisas tão ruins assim, a gente não vai trabalhar para poder melhorar. Não é para deixar ninguém triste, não. E eu gosto muito de uma frase, que eu quero terminar com essa frase, e muitas das vezes eu falo essa frase, para nós, pessoas pretas, nesse Julho das Pretas, né, que é uma frase da Neuza Santos Souza, que foi uma psiquiatra que já faleceu há alguns anos, que ela fala que ser negro não é uma condição dada a priori. Ser negro é um vir a ser negro é tornar-se negro. Ou seja, nascer com a melanina acentuada, o cabelo crespo, não faz da gente uma pessoa negra. O que faz da gente uma pessoa negra é a gente conhecer a nossa própria história. Porque a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, não tem como amar. E não tem como conhecer a história do povo preto, conhecer a história das mulheres negras, dessas mulheres todas que a Marolinta falou para a gente aqui, e não se orgulhar de fazer parte dessa linhagem. E ter orgulho da nossa história é muito importante. Porque somente a partir do momento que a gente tem orgulho da nossa história, a gente consegue passar o orgulho para as nossas crianças e valorizar e exigir, né, ser contado nessa história também. Eu acho que é muito massa. Enquanto a Marolinta falava também, eu queria saber cantar, né? Mas eu não sei cantar. Eu gostei muito daquele samba da Mangueira que fala assim, né? Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Né? Aí o refrão fala assim: Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marieles, Malês. Muitíssimo obrigada, João, pelo convite. Muitíssimo obrigada, Ana e Marolinta, por essa interlocução. Né? Espero que a gente possa nos conhecermos pessoalmente, porque eu conheci todo mundo aqui só na telinha. Espero ter essa alegria e essa satisfação. Também espero que em breve, Etienne, finalizando o nosso evento, queria agradecer mais uma vez a Etienne por ter aceito o nosso convite, ter participado e derramado saber ancestral das nossas cabeças. Ana Alexandre e Marolinta Dutra também por terem aceitado esse convite, terem participado aqui conosco, e que se torne uma tradição também na Defensoria Pública de Minas Gerais, a gente possa se reunir e conversar sobre a mulher negra latino-americana e caribenha. E também mandar um abraço para todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até agora, e uma boa noite a todas e todos. Tchau, tchau.